Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que participa desta sessão, demais populares que nos assistem pelo canal TV São José. Senhor presidente, conforme combinado e comunicado a Vossa Excelência, na manhã de hoje, a convite dos servidores do SER São Lucas, eu acompanhei uma reunião com o diretor da Diretoria de Justiça e Cidadania, responsável pela gestão do Centro São Lucas, que acolhe os menores designados, indicados pela Justiça, que cometeram algum tipo de infração. Nesta semana, inclusive, junto com o vereador Mauri, junto com o vereador Edson, junto com o vereador Lédio Coelho, nós comparecemos para ter um relato daquela situação que vivia, tendo em vista que a Justiça decidiu em liminar a interdição daquele estabelecimento de atendimento do menor infrator, e bem como a adoção de outras medidas para que pudesse funcionar. E na manhã de hoje, esse diretor, então, ele designou interinamente 2 gerentes, possibilitando, assim, que haja o poder de autoridade constituída dentro do SER para responder pelas ações educacionais e ações para que o Estado possa atender e cuidar daqueles que foram recolhidos àquele centro de educação intitulado São Lucas. De qualquer forma, é uma situação grave. Eu tive acesso a um processo que são 600 páginas, vereadora Amélia, que embasam a Justiça para decretar, para decidir liminarmente pela interdição, que merece toda a nossa atenção e merece a especial atenção dos próprios servidores do São Lucas, para que possam, ao mesmo tempo, ter a proteção, né, dos seus direitos e, ao mesmo tempo, cobrar dos secretários de Segurança e de Justiça a responsabilidade em dar a manutenção daquele centro que hoje está numa situação de penúria. Não é de surpreender a decisão da juíza da sua interdição. Inclusive, o mesmo entendimento tem a maioria dos servidores. Nós esperamos que essa situação seja solucionada, né, que nós tenhamos uma situação de tranquilidade, que o Estatuto da Criança e Adolescente seja respeitado na sua íntegra, quanto à integridade física das pessoas que são recolhidas e, portanto, são de responsabilidade, estão sob a tutela do Estado. E eu tenho certeza também que os servidores daquele centro, com a responsabilidade que têm, saberão bem entender essa decisão da própria Justiça e dar o tratamento que determina a Constituição e a legislação vigente. Mas, senhor presidente, foi lido pelo secretário da mesa um requerimento que protocolei e espero que no mês de agosto possamos discutir ou possamos ter a resposta do senhor prefeito municipal. O que acontece? Há 3 semanas atrás, o senhor prefeito municipal, Djalma Berger, foi à televisão e afirmou categoricamente, de viva voz, que ele estava contratando uma cooperativa médica gaúcha para atender complementarmente os serviços que os postos de saúde não atendem na área médica e na área laboratorial. Então, eu estou pedindo para que o secretário, para que o prefeito municipal responda se este contrato passou por um processo licitatório. Se este contrato, com essa cooperativa, foi submetido ao Conselho Municipal de Saúde, qual é o valor e o objeto deste contrato, qual o nome da empresa ou cooperativa que está fazendo este tipo de serviço. Por que estou fazendo isso? Porque o Ministério Público Federal, ele condena a terceirização de serviços públicos de saúde. Se o Estado não pode contratar médico, não pode contratar enfermeiras, não pode conceder o atendimento laboratoriais, como é que pode pagar uma empresa para a empresa ter lucro, para depois o cidadão, então, ter acesso ao médico? Porque paga 2 vezes, uma é o lucro da empresa, o outro é o médico que ele vai pagar.
Então, o que diz o Ministério Público sobre esses tipos de contratos? É um documento que fundamenta, com fundamentos básicos, né, da atuação do Ministério Público Federal. No documento, a Procuradoria aponta a inconstitucionalidade da lei federal e das leis estaduais e municipais editadas que admitem e disciplinam a transferência de serviços públicos de saúde para pessoas jurídicas de direito privado. A Procuradoria lembra que a inconstitucionalidade de transferência dos serviços públicos de saúde para iniciativa privada é questionada em ações que aguardam decisões do STF. Por essa razão, diz o Ministério Público, entendemos que deveria atuar no sentido de abster, que o Ministério Público recomenda que as prefeituras municipais deveriam atuar no sentido de se abster à celebração de contrato de gestão entre gestores do SUS e a instituição privada. Lembra neste documento, é um documento recente, de uma semana atrás, os membros do Conselho Nacional de Saúde têm participado com frequência de audiência na Procuradoria-Geral da República para tratar de questões das terceirizações da saúde pública. Dia 9 de junho, portanto recente, um grupo de conselheiros participou de audiência no Supremo Tribunal Federal com o ministro Aires Brito, relator da DIN 1923, quando levaram apoio a reforçar o posicionamento do Conselho Nacional de Saúde contrário ao processo de terceirização do Sistema Único de Saúde, por meio de contratações de organizações sociais e por meio de outras formas. Alguns fundamentos básicos do Ministério Público Federal acerca da inconstitucionalidade. Foi por essas razões que, por exemplo, o ex-prefeito municipal contratou uma empresa de consultoria a um custo de R$4 milhões e depois teve que rescindir o contrato. Porque não pode terceirizar consultorias, não pode terceirizar o atendimento que compete aos profissionais da saúde. As razões, em síntese, são as seguintes: descumprimento a contratações ou terceirizações de saúde, descumprimento da regra constitucional que determina a prestação de serviço do Sistema Único de Saúde diretamente pelo poder público. Somente admitido no artigo 199 da Constituição, quando a iniciativa privada ela participa de forma suplementar, onde entram algumas casas filantrópicas que atendem suplementarmente, principalmente na área de complexidade de internação. Segundo, porque não está impedido o município de contratar uma cooperativa com essa envergadura, a desrespeito à decisão do Conselho Nacional da Saúde, que em 25 de março de 2005 deliberou, contrariamente à terceirização dos serviços públicos de saúde. Muitas vezes há também deliberação do Conselho Estadual e Municipal contrária à terceirização. E aí eu pergunto ao senhor prefeito, ele basta dizer sim ou não. O Conselho Municipal de Saúde autorizou o senhor prefeito a fazer este tipo de contrato? O senhor prefeito apenas anunciou na imprensa que iria fazer ou efetivamente fez? Porque até agora a situação da saúde está um caos. Não se trata de contratar, trata de realizar o serviço. Quem tem o dinheiro para contratar uma empresa? Para contratar médico, ele contrata diretamente o médico, porque nenhuma empresa vive sem ter lucro. Se o médico vai ganhar 2.000, a empresa vai ganhar mais 1.000. Todo mundo sabe que as empresas terceirizadas pagam R$800 por vigia e recebe R$2.600, R$3.000. Terceiro, a lei federal e as leis estaduais e locais que admitem a gestão de serviços públicos de saúde por instituições privadas. Um minutinho para concluir. Contém dispositivos que colocam em risco a integridade do patrimônio público. Portanto, não pode uma cooperativa médica privada administrar um posto de saúde, administrar a policlínica, porque é o município abrindo mão da sua competência, é tirar da competência que compete à Secretaria da Saúde, com os seus gerentes, gerenciar o sistema. Por último, por esta razão, diz o Ministério Público, entendemos, que os Ministérios Públicos Estaduais e os Ministérios Públicos Federais deveriam atuar no sentido de abster a celebração de contrato de gestão entre gestores do SUS e instituições privadas. Vai aqui o nosso alerta, porque nós temos que caminhar no mesmo sentido e sermos coerentes. Se na gestão passada nós abrimos uma CPI para investigar um contrato que não tinha legalidade, que feria a Constituição, se confirmado esse contrato, temos que agir assim, porque isso determina a nossa lei orgânica, que esta Câmara tem que fiscalizar.
Portanto, estamos apenas cobrando explicações do senhor prefeito e eu espero que, se ele fez, volte atrás e, se não fez, se abstenha de fazer, mas que garanta que a nossa saúde pública, já faz 1 ano e meio de governo, que a nossa saúde pública tenha o seu médico, que tenha o seu enfermeiro, que tenha o seu medicamento, que tenha o seu exame laboratorial e não precisa, muitas vezes, o nosso cidadão josefense ter que ser transferido para Florianópolis, ser atendido numa policlínica de Florianópolis, porque aqui nós não temos mais o atendimento. O setor é crítico, mas o caixa no governo são mais de 35 milhões que tem. Se tem 35 milhões, vamos gastar e investir em saúde, porque nós investindo em saúde, nós, na verdade, estamos investindo aí nas futuras gerações, para que elas sejam as gerações sadias e bem tratadas. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador.